Olá, Deus abençoe você, muito bem-vindo ao 33º episódio do nosso podcast diário aqui no meu canal youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Bíblia em um ano, leia a Bíblia comigo em um ano. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 10 e 11, Levítico capítulo 8 e o Salmo 50 para você ler sozinho, depois aí a sua tarefinha de casa. É um salmo lindo, geralmente a gente lê depois da confissão ou em preparação para a confissão, né? Um salmo muito especial, é um salmo de Davi, depois que ele pecou, ele fez, né? Revelando ali a nobreza do seu coração. Mesmo tendo errado, ele reconheceu e voltou-se para Deus totalmente. Olha, se você é novo aqui, te convido a se inscrever no meu canal, vem fazer parte do meu canal. Ative o sininho das notificações para você já ser informado aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, quando entrarem vídeos novos, quando entrar o vídeo da Bíblia de cada dia, né? A Bíblia em um ano aqui, você já vai ser informado. E também quero convidar você a conhecer o meu canal. Aqui eu posto a homilia de cada dia, todos os dias cedo. Aliás, no dia anterior, eu tenho o terço todos os dias 6 da tarde, o Santo Terço para rezar aqui comigo. Olha, tem playlists fantásticas, a playlist das orações poderosas, está maravilhosa. Playlist sobre família, relacionamento, cura interior, temperamento, temas diversos. Muita coisa boa para você conhecer aqui. Vamos lá então, Êxodo 10 e 11. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque ele endureceu o coração, e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito, e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão disseram-lhe: eis o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo, para que ele me preste o seu culto. Se recusares, fareis vir amanhã gafanhotos sobre o seu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que não se poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das suas colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores dos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente, para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: ide fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos que celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: o Senhor esteja convosco. Do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos, tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, e tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país, todo aquele dia e toda aquela noite, um vento do Oriente. Chegando amanhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio, em tão grande quantidade como nunca houve nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes:
pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Mas perdoa ainda esta vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus, que afaste de mim esse flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e os precipitou no mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se viam um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão nesse lugar, pois podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor, o nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito, pelos servos do faraó e de todo o povo, por todo o povo. Moisés disse: eis o que diz o Senhor, pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito, o primeiro filho do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primeiro filho do escravo, que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor, tal como nunca houve nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá sua língua. Sabereis assim que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: vai-te, tu e todo o povo que te acompanha. E depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem de sua terra. Acabamos de ler Êxodo capítulo 10 e 11. Mais uma praga, Moisés realizou ali. Deus de fato mostrando: eu sou Deus, eu sou poderoso. As pessoas começaram a ter medo, porque naquela época também era um povo muito supersticioso, mas sendo supersticioso ou não, eles viram Deus agindo. Eles viram que o Deus de Moisés era mais forte que os outros deuses, que os magos do faraó já não conseguiam mais nada. Enquanto o sinal era pequenininho, os magos, que invocavam lá os demônios, conseguiam combater, mas agora eles estavam com medo. Você vê que o povo egípcio estava considerando Moisés por ver tudo que Deus fazia.
através de Moisés, sabe? E o faraó ficou com o coração endurecido. E Moisés ameaçou, olha, vão morrer todos os primeiros filhos, né? Primogênito quer dizer o primeiro homem, né? Dos animais e os seus primogênitos. O faraó tinha um filho que ele gostava muito, que seria o seu sucessor. Então, ele está falando, meu Deus é poderoso. E Deus, quando ele age, ele age. Deus, às vezes, ele tem paciência, gente, com o mal no mundo, né? Ele tolera. Mas, quando ele age, faz a sua obra, ele faz a sua obra. O mal é extirpado da face da terra. Então, por isso que a gente tem que se converter e não abusar da paciência de Deus. Mas você vê, o versículo 3, né? Eu acho bem interessante, o versículo 3 do capítulo 10 diz assim, né? Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusareis humilhar-te diante de mim e deixar o meu povo para que ele me preste o seu culto? Deus, ele espera que nós, seu povo, lhe prestemos o nosso culto. É o dever de religião, né? Que está dentro da virtude cardeal da justiça, que o catecismo da Igreja Católica assim ensina. Nós temos o dever de prestar o nosso culto a Deus. E como a gente presta o culto? Existe a piedade pessoal? Existe, mas sobretudo nas manifestações públicas de fé. Uma procissão que a gente faz. Hoje as pessoas não ligam mais para a procissão, não vão mais. É um culto prestado a Deus. A Santa Missa, por excelência, é o jeito que Deus quer ser adorado, é a maior de todas as orações. Um retiro. Na Semana Santa também, quando a gente se reúne para uma procissão, para a missa, para as funções, celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. O batismo, os sacramentos, o casamento são cultos celebrados ao Senhor. Deus quer que nós rendamos a Ele o nosso culto, e um culto que seja visível, né? Que seja público. Vamos agora para Levítico capítulo 8. Lembrando que eu sempre estou usando a Bíblia da Ave Maria, né? A Bíblia católica que está na Bíblia, na internet. O Senhor disse a Moisés: Toma a Arão e seus filhos, as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos. E convoca toda a assembleia à entrada da tenda da reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda da reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu a Arão com a túnica, o cinto e o manto. Pôs sobre ele o efode e o cingiu com o cinto do efode atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou os urim e os tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Além disso, o óleo da unção ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os seus filhos, os filhos de Arão, e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue com o dedo, e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, e os 2 rins com sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro com seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado. Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com a água as entranhas e as patas. E Moisés queimou o carneiro sobre todo o altar. Era um holocausto de agradável odor a Deus, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos.
Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e em seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão. Pôs-lhe o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no alux do pé direito, e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas e a pele, que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida a Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumido pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor, a sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção, o sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos de suas vestes, e consagrou assim a Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: Cozei a carne à entrada da tenda da reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Arão e seus filhos o comerão. O que sobrar da carne e do pão queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda da reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias do vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje prescreveu o Senhor, que se faça novamente, em expiação por vós. Ficareis 7 dias à entrada da tenda da reunião, dia e noite, e observarei as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por meio de Moisés. Veja bem, nós lemos hoje, aqui, o livro do Levítico, capítulo 8. O livro do Levítico, gente, é livro de leis, Como eu já falei, que normatiza todos os sacrifícios e tudo que o povo vivia. Você sabe que existiam muitos sacrifícios, Muitas formas de sacrifício. Eu vou falar aqui sobre alguns, os holocaustos, ofertas de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa. O holocausto era um sacrifício total que simbolizava uma entrega total a Deus. Era o ato de renunciar a algo valioso, que não apenas honrava a Deus, mas também expressava a devoção do adorador a Ele. As ofertas pelo pecado, elas eram cruciais para lidar com o pecado e com a impureza, tratavam dos pecados cometidos involuntariamente, destacando a natureza ali do pecado, e a necessidade da intervenção divina para restaurar a pureza de quem pecou. As ofertas pela culpa estavam relacionadas aos atos de transgressão, particularmente onde uma restituição não era mais possível. Esses sacrifícios, ofertas pela culpa, que eram ofertas de animais, sublinhavam a importância de fazer reparação para Deus e para os indivíduos que foram afetados pelos nossos erros. Depois das ofertas pacíficas, celebrava a comunhão com Deus, a fraternidade entre os membros ali da comunidade, O animal sacrificado era queimado no altar nas ofertas pacíficas, parte era dada para os sacerdotes, e parte era comida pelo ofertante, o padre ali que estava ofertando, da tribo de Levi e sua família, Você sabe que eram muitos sacrifícios. O sentido era de entrega total a Deus, reconhecimento do pecado, necessidade de expiação, pedindo restauração e paz, Eram muitas formas de sacrifício. E era a forma como se rezava no Antigo Testamento. Você sabe que, aquela época, gente, estamos falando de 4.000 anos atrás, As coisas eram bem diferentes, Bem diferentes mesmo. E a gente tem que entender que os povos rezavam dessa forma também, E a gente precisa respeitar aquilo que é próprio da antiga lei. Mas, cara, Jesus nos libertou desses fardos todos, Eram 613 mandamentos que eles tinham que seguir. Muita coisinha, muito detalhe. Jesus resumiu tudo, amor a Deus e amor ao próximo, E claro, existem as leis da igreja, do catecismo que a gente tem que seguir. Mas a gente tem que entender de onde vem a nossa fé, Há uma outra informação, que o livro do Levítico ele é muito importante,
Porque eles tinham como objetivo estabelecer uma ordem moral e espiritual para o povo de Israel, né? Promovendo a santidade, a adoração a Deus. As leis ali abrangiam áreas da vida, como moralidade sexual, justiça social, pureza ritual, né? Cuidado com os pobres. Tinha proibição expressa ali contra a prática da idolatria, que era o maior pecado quase do Antigo Testamento, e até hoje, né? Proibição de comer certos alimentos que eram considerados impuros e a obrigação de observar o sábado, né? O dia de descanso, dia de adoração. Tinha alguns rituais de purificação para se aproximar de Deus, né? Então é importante, então, né, a gente se familiarizar com o livro do Levítico, com esses tipos de sacrifício, o holocausto, né, que era um sacrifício queimado, repito, completamente no altar, simbolizando a entrega total a Deus, o sacrifício pelo pecado ou pela culpa, né, que era oferecido para expiar os pecados cometidos, para reparar o mal feito, e os sacrifícios pacíficos, né, de oferta ou de paz, que às vezes se ofertava até o grãos ali, né, flor de farinha. Você sabe que naquela época, nas religiões vizinhas ali, tinha muitos sacrifícios humanos, né? Mas ali no livro de Levítico, Deus está ensinando que ele não quer que ele mate nenhum ser humano. Se oferta, derrama-se o sangue dos animais, mas não do ser humano, né? E é interessante a gente entender esses princípios, porque esses princípios, gente, eles tinham como fundamento gerar uma união no povo, preservar o povo de algumas coisas que aconteciam no contexto da época que a gente não entende, e também fazer com que o povo adorasse somente a Deus, né? Criasse uma identidade nacional e espiritual no povo de Israel. É muito detalhezinho, sim. E a gente, com Jesus, a gente foi liberto, porque era muito pesado, né, gente? Seguir tudo isso. Enfim, eu vou explicando à medida do processo aqui, você vai entendendo. Vem, Espírito Santo, nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo também. Por favor, escreve aqui o que você entendeu desse evangelho, ou desculpa, dessas leituras, dessa explicação que ficou forte para você. E até amanhã, sempre o vídeo entra ao meio-dia e fica aqui para você ouvir a hora que você quiser. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.